Continuando nosso curso de cálculo diferencial integral, vamos continuar falando sobre algumas funções que a gente considera essenciais. Nesse vídeo a gente vai tratar de algumas das funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Para o próximo vídeo, nós vamos tratar das funções secante, cossecante e cotangente. Considere então o ciclo trigonométrico, que é esse ciclo centrado na origem do sistema de coordenadas e cujo raio é igual a 1. Então, nesse ciclo, considere um arco AP de medida alfa. Então, a medida desse arco é igual à medida desse ângulo daqui que eu estou chamando de alfa. Além disso, considere ainda uma reta T, que é paralela ao eixo Y, e que passa pelo ponto A, que é a origem do meu ciclo trigonométrico, como está mostrado aqui na figura. Então, a partir desse ciclo aqui, desses elementos que foram citados, a gente vai definir três funções trigonométricas. O que a gente considera como sendo a função seno, o que se define como sendo a função seno, é exatamente a ordenada do ponto P. Esse ponto, observa que ele é a extremidade do arco que tem medida alfa. Então, o seno de alfa é igual à ordenada do ponto P. A ordenada a gente lê no eixo Y, por isso esse eixo é chamado de eixo dos senos. Então, uma coisa importante da gente notar é que se o ponto P está aqui, nessa região que a gente chama de primeiro quadrante, a ordenada dele está acima do eixo X e, portanto, é positiva. A mesma coisa acontece se o ponto P estiver nessa região que eu chamo de segundo quadrante. Se o ponto P estiver no terceiro e no quarto quadrantes, nós temos o seno aqui embaixo, a ordenada é negativa e, portanto, o seno de alfa vai ser negativo. Da mesma forma, o que a gente define como sendo o cosseno do ângulo alfa, cosseno de alfa, é exatamente a abscissa do ponto P. Como a abscissa é lida no eixo do X, o eixo do X é o que a gente chama de eixo dos cossenos. Nesse caso aqui, observa que a abscissa é positiva quando eu estou no primeiro e no quarto quadrantes. Se eu estiver no segundo e no terceiro quadrantes, a abscissa vai ser negativa e, portanto, o seno vai ser negativo. Em relação à função tangente, nós temos o seguinte. Se você prolonga a reta que define o ângulo alfa até atingir essa reta que é paralela ao eixo Y, então essa reta vai interceptar essa outra reta paralela no ponto T, e aí o que a gente chama de tangente de alfa é exatamente a medida desse segmento que vai do ponto T ao ponto A. Essa tangente vai ser positiva se o ponto de interseção estiver acima do eixo X. Se ele estiver abaixo do eixo X, a tangente vai ser negativa. Isso aconteceria, por exemplo, se eu tivesse um ângulo alfa que viesse aqui para o segundo quadrante, na hora que eu prolongasse a reta até interceptar a reta paralela ao eixo Y, eu tocaria mais ou menos aqui nesse ponto, tá? Ou num ponto aqui que está abaixo do eixo X. E, portanto, nesses casos, a tangente é negativa. Outra coisa importante sobre a tangente, que a gente deve notar e que vai ser falado posteriormente, é que, por exemplo, quando eu tenho esse ponto aqui, que é exatamente a interseção do ciclo com o eixo Y, observa que se eu traço uma reta passando pelo ponto que limita o ângulo, que seria o ângulo de 90 graus, essa reta ela vai ser paralela a essa outra reta T daqui. Portanto, elas nunca se tocam. Ou seja, para o ângulo de 90 graus,
a gente não tem tangente definida. Então, resumindo as definições, dado um ângulo alfa no ciclo trigonométrico, considere o ângulo formado aqui pelos pontos A, O e P de medida alfa. O que a gente chama de seno de alfa é a ordenada do ponto P. O que a gente chama de cosseno de alfa é a abscissa do ponto P. E o que a gente chama de tangente de alfa é exatamente a medida do ponto de interseção entre a semirreta OP e a reta T. Vamos ver algumas propriedades dessas funções. Para a função seno, a gente tem como primeira propriedade, que já foi até falado, é que se alfa estiver no primeiro ou no segundo quadrantes, então o seno vai ser positivo. Se alfa estiver no terceiro ou no quarto quadrantes, o seno de alfa vai ser negativo. Por quê? Se você está com um ponto aqui em qualquer lugar, no primeiro ou no segundo quadrantes, se você observar, a ordenada desse ponto sempre vai estar acima do eixo X, portanto é positiva. E se você tiver no terceiro ou no quarto quadrantes, a ordenada sempre vai estar abaixo do eixo X e, portanto, vai ser negativa. Uma outra propriedade é a seguinte: a imagem da função seno é o intervalo que vai de -1 até 1. Por que isso? Observa que os pontos sobre o círculo trigonométrico vão ter, no máximo, ordenada igual a 1, que é exatamente quando eu estiver nesse ponto aqui, que equivale a π sobre 2 radianos ou 90 graus. E, no mínimo, a ordenada vai ser quando eu estiver nesse ponto aqui, que é igual a -1, que é quando eu tenho 3π sobre 2 ou 270 graus. Se eu estiver no sentido positivo, né? Quando eu estou no sentido negativo, no sentido horário, lembra que a leitura é diferente, tá? Então, esse ângulo aqui, no sentido horário, equivale a -π sobre 2. E esse daqui equivale a -3π sobre 2. Uma outra propriedade do seno é em relação ao crescimento da função. Observa que se você aumenta o ângulo aqui no primeiro quadrante, à medida que o ângulo aumenta, as ordenadas vão aumentando, ou seja, à medida que x aumenta, o seno de x também aumenta. Logo, nesse quadrante, a função é crescente. Para o segundo quadrante, à medida que o ângulo aumenta, a ordenada está diminuindo, o que acontece também no terceiro quadrante. À medida que o ângulo aumenta, a ordenada vai diminuindo. Portanto, no segundo e no terceiro quadrantes, a função seno é função decrescente. No quarto quadrante, eu tenho algo semelhante ao primeiro. À medida que o ângulo aumenta, a ordenada aumenta, portanto, a função é crescente. E, finalmente, a função seno é uma função periódica de período 2π. O que significa isso? Quando você representa um ângulo no ciclo trigonométrico, a gente tem o seguinte: esse ponto daqui representa um certo ângulo x0. Esse ponto também representa o ângulo x0 mais uma volta, que seria x0 mais 2π. Ele também representa o ponto x0 menos uma volta, que seria x0 menos 2π. Então, a cada 2π, o ponto x0 volta para o mesmo canto. Se ele volta para o mesmo canto, ele vai ter a mesma ordenada. Portanto, o seno de x0 é igual ao seno de x0 mais 2kπ, onde k é um número inteiro qualquer, tá? E aí, observa que o valor do seno ele vai sempre se repetindo a cada 2π. Logo, o seno vai ser uma função periódica de período 2π. Aqui a gente tem uma representação para o gráfico da função seno. Bom, aqui nós temos o gráfico da função seno.
E aí tá mais ou menos como é construído, tá? Nós temos alguns pontos principais, que é o ponto A, que equivale a x igual a 0 graus ou 0 radianos. O ponto B, que equivale a π sobre 2 ou 90 graus. O ponto A', que equivale a π ou 180 graus. O ponto B', que equivale a 3π sobre 2 ou 270 graus. E aí, quando você completa uma volta inteira, o ponto A agora passa a ser 2π. O ponto B passa a ser π sobre 2 mais 2π. O ponto A' passa a ser π mais 2π, que dá 3π, e assim sucessivamente. E aí, se você considera só essa primeira volta completa, você tem um gráfico que tem essa forma daqui. Quando eu tiver em A, que é x igual a 0, observa que a ordenada é 0, então o seno de 0 é 0. Quando eu estou em B, a ordenada é 1, ou seja, seno de π sobre 2 é 1. Quando eu estou em A', a ordenada volta a ser 0, então seno de π é 0. Quando eu estou em B', que é 3π sobre 2, o seno é menos 1, porque a ordenada é menos 1, então vou aqui para menos 1. E no A, que passaria a ser 2π agora, eu tenho a ordenada também igual a 0, portanto, o seno de 2π é 0. Então, eu teria esses 5 pontos, e a partir daí é construído o gráfico que tem esse comportamento daqui. E aí, o período da função seno é 2π, isso significa que nos próximos 2π, ou seja, de 2π até 4π, esse gráfico daqui se repete. E aí, depois, de 4π até 6π e assim sucessivamente. Da mesma forma, esse gráfico se repete entre 0 e menos 2π, e depois entre menos 2π e menos 4π. Aqui eu teria mais ou menos esse gráfico para um domínio maior, né? Para mais valores de x. Então, vê que eu tenho aqui para x negativo, aqui ultrapassando 2π também. E aqui em destaque, eu tenho alguns valores de seno. Para π sobre 6, que são 30 graus, o seno é meio. π sobre 4, que é 45 graus, o seno é raiz de 2 sobre 2. π sobre 3, que é 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2. Para a função cosseno, a gente tem propriedades bem parecidas, tá? O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes, é negativo no segundo e no terceiro, porque no segundo e no terceiro as abscissas são negativas. A função cosseno, ela é crescente no terceiro e no quarto quadrantes, porque vê que aqui, à medida que aumenta o ângulo, vai aumentando a abscissa, à medida que aumenta o ângulo, vai aumentando a abscissa. Primeiro e segundo quadrantes, à medida que o ângulo aumenta, a abscissa vai diminuindo. Então, ela é crescente no terceiro e no quarto quadrantes e é decrescente no primeiro e no segundo. A função cosseno, ela é... Faltou esse daqui. A imagem da função cosseno, da mesma forma, é o intervalo que vai de menos 1 até 1, porque a abscissa de um ponto qualquer sobre o círculo trigonométrico é no máximo 1 e no mínimo menos 1. E a função cosseno também é uma função periódica de período 2π. Pelo mesmo motivo que o seno é periódico de período 2π, para cada 2π, o ponto x0 ele volta a ser representado no mesmo canto. Então, esse daqui é x0 mais 2π, é x0 menos 2π. Então, x0 e x0 mais 2π tem exatamente o mesmo cosseno. E aqui a gente tem a construção
do gráfico da função cosseno, que é feito de maneira similar da função seno. Eu tenho 5 pontos aí que eu escolhi, x igual a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, e aí eu tenho a abscissa de cada um desses pontos. Para 0, a abscissa é 1, para π sobre 2, a abscissa é 0, para π, a abscissa é menos 1, para 3π sobre 2, a abscissa também é 0. Então, o gráfico tem esse comportamento daqui. Como ele é periódico de período 2π também, esse pedaço de gráfico ele se repete à direita a cada 2π e à esquerda do 0 a cada 2π também. Aqui nós temos como seria uma parte maior desse gráfico desenhada, e aqui a gente tem alguns valores de cosseno para alguns ângulos notáveis. Π sobre 6, que é 30 graus, raiz de 3 sobre 2 o cosseno. Π sobre 4, 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Π sobre 3, 60 graus, 1 sobre 2 o cosseno. Para a função tangente, a gente tem o seguinte: se α está no primeiro ou no terceiro quadrantes, então a tangente é positiva. Por quê? Porque se está nesse quadrante daqui ou nesse quadrante daqui, quando você passa uma reta passando pelo ponto do ângulo e prolongando essa reta até tocar o eixo das tangentes, o ponto sempre vai estar acima do eixo x. Logo, para o primeiro e para o terceiro quadrante, a tangente é positiva. Se você estiver no segundo e no quarto quadrantes, quando você prolonga a reta, passando pela extremidade do arco e pelo centro, se você prolonga a reta até tocar o eixo das tangentes, o ponto de interseção vai estar abaixo do eixo x. Logo, a tangente vai ser negativa. A imagem da função tangente é o conjunto de todos os reais. Observa que, à medida que você faz o ângulo crescer, então as retas, cada vez mais, a medida do segmento do ponto de interseção até o ponto A vai crescendo, tá? De modo que, quando você está exatamente nesse ponto daqui, que seria 90 graus, a reta que passa pelo ponto e pela origem é paralela à reta T. Então, ela não vai tocar a reta T. Logo, para esse ponto daqui e esse ponto daqui, a tangente não existe, tá? Por isso que o domínio da tangente são todos os reais, tais que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Em relação ao crescimento, a função tangente ela é sempre crescente. Observa que, à medida que o ângulo cresce, o tamanho dessa distância aqui, ela vai sempre aumentando. Se você está crescendo aqui no primeiro quadrante. Se você estiver no terceiro quadrante, é a mesma coisa. Para esse ponto daqui, eu tenho um tamanho de segmento, e à medida que cresce o ângulo, o segmento vai só aumentando. E o mesmo acontece para o segundo e para o quarto quadrantes. A função tangente é uma função periódica agora de período π, diferente do seno e do cosseno, tá? Mas você observa por que isso acontece. Porque vê que a tangente nesse ponto é exatamente igual à tangente nesse daqui, que é o ponto P mais π. Esse daqui é P mais π. A tangente nesse ponto é exatamente igual à tangente nesse ponto daqui. Esse ponto daqui é o ponto, se esse daqui for R, esse daqui vai ser R mais π. A tangente nesse ponto daqui é igual à tangente nesse ponto daqui, que é S mais π. E a tangente nesse ponto é igual à tangente nesse ponto daqui, que é esse ponto mais π.
Aqui a gente tem o gráfico da função tangente. Observa que em π sobre 2 a tangente não está definida, em 3π sobre 2 também não, certo? E aí, por isso que o gráfico vai ter mais ou menos essa cara daí. Veja que a imagem vai de menos infinito até mais infinito, é o conjunto dos números reais. E o período é π. π é esse tamanho daqui. E aí esse tamanho vai se repetindo, esse mesmo gráfico vai se repetindo a cada espaço x igual a π. E aí eu teria, como seria um gráfico mais completo da função tangente. Então, observa que para cada passo de tamanho π, de menos π até π sobre 2, de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu tenho um tamanho π. De π sobre 2 até 3π sobre 2, eu tenho um tamanho π também. E observa que esse gráfico, esse pedacinho de gráfico, ele vai se repetindo a cada tempo π.